Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Desde já e como sempre agradecendo a todos aqueles que participam do meu canal, contribuem com o meu canal, divulgam o meu canal e os demais canais católicos. É muito importante a divulgação. Se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça todo o combo porque o YouTube não ajuda os canais católicos. O link do meu Apoia-se está na descrição do vídeo. Quem tiver dificuldades com o meu Apoia-se, tem o link do PayPal. E agora também tem a opção do Clube de Membros do canal. Tem 3 opções, escolha uma e seja feliz. Todos terão seus benefícios. Minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem o meu perfil no Facebook, Cristiano Macabeus, a minha página no Facebook, As Mentiras do Apocalipse Protestante, e também agora o meu novo blog, horadomacabeus.com. E o Twitter, C Macabeus, tanto no Twitter como no meu novo blog e também lá no Facebook eu disponibilizo todo o meu material, é tudo de graça. Só peço a contribuição no Apoia-se, quem não puder contribuir, deixe pelo menos o like no vídeo, já ajuda bastante. Gente, hoje eu vou fazer a refutação de um vídeo que eu recebi, eu não lembro quem enviou esse vídeo, porque eu recebo 2 a 3 vídeos todos os dias, tá? Eu vou refutar o Padre Vander de Jesus e o Padre Francisco Amaral. Eles fizeram uma live a respeito do Apocalipse. E, gente, é todo Apocalipse protestante. É difícil. Infelizmente, algumas pessoas ficaram chateadas comigo, porque eu falo do Apocalipse protestante. Quem prega o Apocalipse futurístico está defendendo o Apocalipse protestante. Gente, eu não estou chamando você de protestante. Eu não estou chamando você de protestante. Estou falando que você está pregando ou está defendendo o Apocalipse protestante. Isso está no seu subconsciente. Para você aquilo é o Apocalipse católico, tá, gente? Mas não é. Você imagina isso, que aquilo é católico, mas não é. Eu não estou te chamando de protestante. Estou falando que você está defendendo o Apocalipse protestante sem saber. O Apocalipse protestante não é questão de ser futurista ou preterista. É que tem aspectos e características. Eu vou mostrar hoje nesse vídeo onde eu farei a refutação. A live tem mais de 1 hora, gente. Eu não tenho como colocar toda a live aqui e fazer a refutação. Tirei alguns pontos ali. Você que pretende me enviar um vídeo pedindo para que eu faça uma refutação, por favor, envie o vídeo, escreva qual é o conteúdo do vídeo e coloque os minutos ali, gente. Eu não consigo assistir todos os vídeos. Eu recebo de 2 a 3 vídeos por dia, com um inscrito ali pedindo para que eu faça a refutação. Cara, eu agradeço, eu gosto mesmo, esse tipo de refutação que eu mais gosto de fazer, mas eu preciso que você me passe pelo menos os minutos que eu preciso assistir do vídeo, porque eu não tenho como assistir todos os vídeos, gente, eu não tenho tempo, tá? Então, assim, esse aqui eu assisti quase tudo e tirei alguns pontos ali onde eu vou fazer a refutação, mostrando que, infelizmente, a questão do Apocalipse protestante está no subconsciente das pessoas. Deixa eu passar o vídeo, aos poucos eu irei explicar, tá? Deixa eu colocar aqui, eu cortei os vídeos, coloquei uns pedaços aí, porque não dá para refutar todo o vídeo, 1 hora, né? Mais de 1 hora de live. Esse é o Padre Vander de Jesus, tá? E o Padre Francisco Amaral. Poxa, infelizmente, cara, nossa, infelizmente o Apocalipse que eles pregam é totalmente o Apocalipse protestante. É brincadeira. Vamos lá. Olha, Francisco, olha aqui, que introdução preciosa, porque se é fato, e é fato, que o livro do Apocalipse, por um lado, foi esquecido, na exegese autorizada e incomparável católica. Por um outro, algum tipo de exegese equivocada, algum tipo de exegese deslocada da realidade, interpretou também de forma errada. Ou rebaixou demais, ou fez com que tudo ficasse só no tempo e na história. Isso trouxe um prejuízo muito grande, porque não remeteu para o sentido sobrenatural, para a preparação também de toda esta maravilha do que Deus descortina para nós. Vamos lá, gente. Primeiro, eu tinha essa ideia que o padre
falou aí. O Apocalipse foi esquecido na exegese católica. Não, não foi esquecido, gente. Hoje eu mudei de opinião. Gente, eu tenho São João Crisóstomo, São Victorinos, Aretas, Eusébio, São Clemente. Cara, uma infinidade de santos e doutores que falaram a respeito do Apocalipse. Ele não ficou esquecido. O problema é que existe o Apocalipse, né, interpretado de uma forma racional e aquele que foi interpretado de uma forma emocional. E aí entra a especulação, tá? Tira a razão e coloca a especulação no lugar da razão. Mas não ficou esquecido, gente. Pelo amor de Deus. Olha o meu blog. Todas as semanas lá eu publico artigos com a interpretação de padres, santos e doutores. Eles interpretaram, por exemplo, Aretas de Cesareia, André de Cesareia, Eusébio. André de Cesareia e Aretas, eles fizeram comentários a respeito de todo o livro do Apocalipse. Você tem São João Crisóstomo falando sobre Mateus 24, Marcos 13, a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, e ele vai falar do Apocalipse também. Então, tem vários comentários a respeito do Apocalipse. O que não existe é essa exegese autorizada da igreja. Ele está remetendo isso a algo assim, tipo, como se o Apocalipse fosse um dogma. E não tem um dogma de fé em cima da interpretação do Apocalipse, tá? Ele vai falar sobre o prejuízo que isso causou, segundo ele, que o Apocalipse ficou na história apenas no aspecto histórico, né? Isso, cara, e depois ele vai falar assim, não, mas aí deixou de remeter o Apocalipse ao aspecto sobrenatural. Gente, quando entra nessa história do aspecto sobrenatural, começa a vir a especulação, tá? Veja que ele sabe a verdade, né? O padre Vander de Jesus, ele sabe da verdade, tanto que ele fala assim, ficou ali no aspecto histórico, porque é a interpretação racional, gente. É a interpretação racional. Está ali nos escritos canônicos, na patrística, nas obras de santos, padres, doutores. É o aspecto racional do Apocalipse, entendeu? O que ele está falando é que o preterismo não existe, praticamente isso, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Preste atenção no que ele está falando aqui. Ou deixou-se de fazer qualquer coisa. Então, nesse tempo, nós vemos mais do que nunca, Padre Francisco Amaral, também o senhor e eu lendo e estudando, e outros comentaristas sérios, não só o Scott Hahn, como há uma pleiade aí de comentaristas sérios. Nós vemos que os santos, acima de tudo, não? Os grandes comentaristas são eles. Nós vemos que o Apocalipse é o livro, né, Padre Francisco? É o livro deste tempo. A única coisa que eu concordo com ele aí é que o Apocalipse é o livro. Mas preste atenção no que ele falou. É o livro deste tempo. Eu só vou ler a introdução do Apocalipse. Introdução. Tá aqui a Bíblia Sagrada, gente. A versão Ave Maria, tá? Introdução do Apocalipse, tá bom? Revelação de Jesus Cristo que lhe foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Deve acontecer em breve. Isso é o primeiro versículo, tá? Já no segundo versículo diz assim: ele, né, por sua vez, por intermédio de seu anjo, comunicou a seu servo João, o qual atesta como palavra de Deus o testemunho de Jesus Cristo e tudo o que viu. Feliz o leitor e os ouvintes, né, se observarem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Primeiro e segundo versículo fala que as coisas iriam acontecer em breve e que o tempo estava próximo. O que o padre está falando que o padre Vander de Jesus está falando que o livro é para o nosso tempo. Se passaram 2000 anos depois que São João escreveu que o tempo estava próximo e tudo iria acontecer em breve. Aí entra a questão dos aspectos protestantes, tá? E das características protestantes na interpretação do Apocalipse. Isso é o Apocalipse protestante. Você está escondendo o que está escrito. Está escrito aqui, gente. Está escrito, vai pegar aí. Lógico que vai estar ao contrário aí na tela, tá? Mas está escrito aqui. Em breve, o tempo está próximo.
Ele está escondendo isso aqui para pregar o apocalipse emocional. Tá? É aquele apocalipse de desejo, o apocalipse do desejo, sabe? É o desejo que o apocalipse aconteça na nossa geração. Vai acontecer agora, a grande tribulação. É o achismo de propriedade, o apocalipse de desejo. Não para por aí, gente. Prestem atenção. Continua, gente. Eu vou entrar na questão das 7 igrejas da Ásia, tá? Então, antes de nós, vieram os santos padres, vieram os santos doutores da igreja, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. Então, nós temos uma linha interpretativa que não é uma coisa da nossa cabeça, né? Uma revelação particular que a gente recebeu na noite de ontem. Nada contra as revelações particulares. A gente vai falar disso também de maneira muito positiva. Mas, gente, tudo isso que a gente está falando aqui, muita gente mais importante do que nós e mais sábia do que nós já falaram. Duas coisas aí. Revelações particulares. O padre Francisco Amaral falou nada contra. Tudo contra, padre. Tudo contra. A igreja é contra revelações particulares. A igreja é contra. Ele vai falar, não, a gente vai comentar até um aspecto positivo das revelações particulares. Não, a igreja é contra. A igreja é contra. Sobre a linha interpretativa que ele falou, ele vai citar que tem uma linha interpretativa ao longo da história. Ele cita Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Por que ele não citou São João Crisóstomo? Por que ele não citou São Clemente de Alexandria? Por que ele não citou São Victorinos? Por que ele não citou Aretas? Por que ele não citou André, Eusébio de Cesareia? Por que ele não citou esses santos, Orígenes? Né? Por que ele não citou esses santos, doutores e padres da igreja? Por que não citou? Citou Santo Agostinho e citou Santo Tomás de Aquino. Gente, quando eu faço isso aqui, algum vídeo, eu não deixo de afirmar. Tem santo, sim, que pregou o apocalipse futurístico. Eu falo. Só que eu falo que não é um consenso unânime. Tem santo, que eu mostro no meu blog, em outros vídeos aqui, eu mostro. Tem santos, padres e doutores que pregaram o preterismo. Porque o cara vem falar de uma linha interpretativa como se fosse a linha interpretativa da igreja. Tá? Então, assim, indiretamente, vou falar uma verdade para você, não foi ali de uma forma direta. Tá? Eu não sei se era a intenção do padre, mas indiretamente o senhor está mentindo para o povo. Está mentindo para o católico. O católico assistindo isso, ele acredita que existe uma interpretação oficial da igreja, quando não existe. Vamos continuar, gente. São João, ele viu o Apocalipse. Então, por meio de imagens, de elementos, de mistérios, o Apocalipse nos fala de coisas que acontecem no percurso de toda a história humana. O Apocalipse nos fala de coisas que acontecem em todo o percurso da história humana. Vou ler de novo aqui, gente, tá? Revelação de Jesus Cristo, que ele foi confiada por Deus para manifestar aos seus servos o que deve acontecer em breve. Feliz o leitor e os ouvintes que observarem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Quando Jesus Cristo vai falar em Mateus 24, versículo 34, vai falar sobre tribulação, ele fala o quê? Tudo vai acontecer nesta geração. Durante o quê? A destruição do templo. Como está falando de coisas que vai acontecer na história da humanidade. Aí entra o quê? Características do Apocalipse protestante. Porque isso já dá margem ao que? A especulação. Eu coloco ali o que eu quiser. Especulação é assim, minha gente. Eu coloco o que eu quiser. A especulação é assim. Eu vou abrir o Apocalipse aqui em qualquer página. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Peraí. Deixa eu ver, ó. Abri direto no Apocalipse 6. Olha só. Depois vi o Cordeiro abrir o primeiro selo. E ouvi um dos 4 animais clamar com voz de trovão. Vem. Veio aparecer então um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco
Foi-lhe dado uma coroa e ele partiu como vencedor para tornar a vencer. Aí entra o quê? A especulação. Eu acho que esse cavaleiro branco aqui, deixa eu ver. Não, o cavalo branco. O cavalo branco, peraí, não é o de Napoleão Bonaparte? Não tinha um cavalo branco lá de Napoleão? Então, peraí, o cara que está montado é Napoleão Bonaparte. Olha só. Ah, o Napoleão também recebeu uma coroa. Ele era rei. Não é verdade? Pô, e um arco, ele sempre estava à frente, né, nas batalhas. Tá falando de Napoleão Bonaparte aqui, gente. Isso é o apocalipse especulativo, é o que o padre está tentando fazer, gente. Tá? O que é o apocalipse racional, a exegese racional? É você ligar o que está escrito aqui na cultura da época. Simples. O que eles diziam na época a respeito desses símbolos, tá? Aí fala aqui de um cavalo branco. No próprio Apocalipse diz que Jesus Cristo montava no cavalo branco. Pô, então o cavaleiro deve ser Jesus Cristo, né? Quem é o vencedor aqui? É Jesus Cristo, não é o diabo. Então nós estamos falando de Jesus Cristo, né? O que significa o arco? O que significa a coroa? Quem foi coroado? Jesus Cristo, certo? Então você tem aqui aspectos dentro do livro que você consegue facilmente interpretar seguindo o raciocínio dos apóstolos, o raciocínio dos profetas. Como era a cultura na época? O que simbolizava isso aqui na cultura hebraica? Tá? Aqui, o que ele falou agora dá margem o quê? A especulação. Eu consegui, em um versículo eu consegui colocar Napoleão Bonaparte, gente, aqui. Só para vocês terem uma ideia. A loucura que é isso. O apocalipse protestante é uma loucura. Você coloca a sua loucura aqui dentro. Vamos lá. Sempre gosto de dizer, padre, não sei se o senhor concorda comigo, que o apocalipse não é só para uma época ou para um tempo da igreja. Ele é para todos os tempos da igreja. Então, são símbolos, são sinais que se aplicam desde o início da igreja até hoje, mas que se aplicam, aí que está, especialmente nos últimos tempos. Ele julga que os últimos tempos é o tempo em que vivemos, tá? Por isso você está pregando isso, gente. É para todos os tempos da igreja. O Apocalipse é para todos os tempos da igreja. Um livro com 22 capítulos é para todos os tempos da igreja. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Ó. Presta atenção. Deixa eu ver se eu consigo separar aqui. Né? Vamos ver aqui, peraí. Se eu conseguir separar aqui, fica legal. Ó. Isso aqui é todo o Antigo Testamento, gente. Isso aqui é todo o Antigo Testamento, tá? Isso é todo o Antigo Testamento. E nem nisso aqui não se conseguiu colocar toda a história do povo hebreu. Isso aqui que eu estou segurando, todo o Antigo Testamento, tá? O Novo Testamento, que só vai ali falar da época dos apóstolos, ali, não vai entrar na questão do Apocalipse, vai falar da igreja ali no primeiro século, tá? É isso aqui, gente, olha, tá vendo? É tudo isso aqui. Novo Testamento que só fala de um século, praticamente, ou nem um século, até o ano 70, mais ou menos, tá tudo aqui, ó. Aí você pega um livro, tá? Tem 22 capítulos, tá aqui, ó. Acho que toda a história da humanidade está nisso aqui, ó. Toda a história da igreja está nisso aqui. Tem hora que dá vontade de desistir, sério. Esse pessoal aí tá me vencendo pelo cansaço. Dá vontade de desistir, sério. Toda a história da igreja está no livro de 22 capítulos. Toda a história da igreja, gente. Vamos continuar. Não para por aí. Não para, tô falando. Não para. Não é exegese especulativa autônoma, orgulhosa, racionalista. Nós não precisamos disso. Uma exegese autônoma, racionalista e orgulhosa, mas é aquela filiação à igreja que, com a igreja, lê, interpreta e transmite a Escritura. Ele diz que o que ele está pregando praticamente não é uma exegese especulativa. Tá? Ele fala sobre ali algo racional.
A fé e a razão andam juntas, tá? A fé e a razão. Enfim, não tem, ele vai tentar dizer e afirmar que o que ele está pregando ali é a interpretação da igreja. A gente não é. Não é a interpretação da igreja. A igreja não prega isso. Tá? A igreja não tem uma interpretação oficial a respeito do Apocalipse e também não tem consenso unânime a respeito dessa interpretação. Como eu falei, tem padre da igreja, eu tenho lá alguns artigos no meu blog, tem padres lá que esperavam que Nero, né, iria ressuscitar com o fim do Império Romano. Eles previam o fim do Império Romano para a época deles, tá? E ele acreditava que Nero iria ressuscitar literalmente, e não aconteceu. Tá? Então eles erraram. Eram preteristas, porque eles acreditavam que o Apocalipse já tinha acontecido e só faltava o 8º rei aparecer, que seria Nero. Novamente, Nero ressuscitado. Hoje a gente sabe, através de estudos e também de obras de outros padres, aí, que esse 8º rei foi Domiciano. Tá? A gente sabe disso hoje, mas na época não. Na época eles acreditavam que ainda o 8º rei iria aparecer e seria Nero literalmente ressuscitado. Tá? O Apocalipse é uma mesma história contada muitas vezes. Então, entenda o que ele está falando. Como ele não vai conseguir de jeito nenhum colocar toda a história da humanidade nisso aqui, em 22 capítulos, ele vai falar que o Apocalipse ele é contado a mesma coisa, duplicidade da profecia, né? Duplicidade profética, eu não sei se eu posso falar isso, existe esse termo, né? Mas é o que ele está tentando falar. Ó. Já aconteceu, mas vai acontecer de novo. Não, cara, não existe isso. Não existe isso. Eu vou fazer um vídeo refutando um pastor que ele vai falar que uma profecia se cumpre mais de uma vez, né? E aí ele vai fazer algumas alusões no Antigo Testamento de coisas que aconteceram e depois fazia alusões à vinda do Messias. A Bíblia inteira é messiânica, tudo faz alusão a Messias, não é que se cumpriu 2 vezes, não, é que a coisa, tudo isso aqui faz alusão a Messias. Outra coisa, não tem nada a ver com aconteceu hoje, se cumpriu hoje uma profecia, mas vai se cumprir novamente. Não tem nada a ver, não acontece isso. Não acontece isso, gente. Não tem isso na Bíblia Sagrada, não tem isso. Os padres da igreja não pregaram isso, os doutores. Se cumpriu, vai se cumprir de novo. Ou aconteceu ou não aconteceu. Imagina, então posso esperar o Messias de novo nascer? Não, eu estou esperando o Messias voltar do céu. Nascer, ele já nasceu. Ele não vai nascer de novo, já se cumpriu aquilo. A mesma coisa isso aqui. Jesus Cristo prometeu as tribulações para aquela geração durante a destruição do templo. Nem templo tem mais. Como eu falei, não para por aí. Eles continuam, presta atenção. O primeiro ciclo dessa história é o que aparece aqui no capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse, que é a carta de São João àquelas 7 igrejas da igreja primitiva. E nós tendemos a ficar somente nisso, nessa hermenêutica. Primeira coisa, igreja primitiva, os cambaus. Desculpa falar isso, eu não estou falando diretamente para o padre, gente. Estou falando para você que fala de igreja primitiva. O padre só recitou algo que ele escutou. E isso vem do protestantismo, tá? Quando eu falo Apocalipse protestante, tá aí. Aspectos e características do Apocalipse protestante. Igreja primitiva nada, igreja católica. A igreja católica não usa o termo igreja primitiva. Quem usa esse termo são os protestantes. História, mas eu já ouvi falar disso há um tempo, eu entendi isso melhor, Padre Wander, assistindo seus vídeos. Existe uma linha interpretativa profética que vê nessas 7 igrejas não somente 7 lugares, mas
7 tempos da igreja na sua história, 7 eras da igreja durante toda essa história até a consumação dos tempos, e que são simbolizadas por essas 7 igrejas locais que São João fala. Cara, sabe de onde vem esse raciocínio, essa linha interpretativa? Ele vai dizer que foi um santo, mas não, vem da igreja adventista. Eles usam esse raciocínio, essa linha interpretativa, são os adventistas. Vai lá no pastor Jairo de Carvalho, pergunta para ele o que simboliza as 7 igrejas da Ásia. Ele vai falar, são 7 tempos da igreja. Não existe, cara, para você pregar uma coisa dessa, você tem que ter um indício. São João dando algo que faz sentido em cima dessa linha interpretativa. Quando São João fala sobre as 7 igrejas da Ásia, ele vai falar assim, ó. Eu, João, vosso irmão, companheiro nas tribulações. Ele está falando que já está vivendo as tribulações. Ele diz assim, na realeza e na paciência, em união com Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Num domingo fui arrebatado em êxtase. E ouvi por trás de mim, né, voz forte como de trombeta, que dizia, o que vês, escreva-o num livro e manda-o às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, né, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ai, gente, tá aqui. Presta atenção que o que São João escreveu, ele enviou para essas igrejas na época. E Jesus Cristo ordenou isso aqui. Presta atenção. O que vês, escreva-o num livro e manda-o às 7 igrejas. Era para aquela época. Na Ásia, ele está dando a localidade e falando quais são as comunidades envolvidas aqui. E ele vai falar de coisas da época. Ele vai falar, por exemplo, aqui, né? Ele vai falar sobre Antipas, que foi morto na época. Aqui, Antipas foi morto na mensagem à igreja de Pérgamo. Acho que eu nem li a igreja de... li sim. Ele vai falar sobre Antipas, que foi morto. Ele vai falar, por exemplo, da sinagoga de Satanás, que existia em uma das igrejas. Ele vai falar sobre, por exemplo, a seita dos Nicolaítas. A seita dos Nicolaítas é da época. Cara, que porcaria é essa de 7 tempos da igreja? Que porcaria é essa, gente? Que porcaria! Ah, mas é que foi... Ele vai dizer aí no meio da live que foi um santo, que vai ser beatificado. E beleza, tá? Se foi um santo, ele falou isso, vai ser beatificado, canonizado. Ele errou, ele falou, fez uma especulação. E aí entra a questão da especulação. Porque se você faz uma exegese racional, que é a única que existe na face da Terra, quando você vê aqui e fala assim, olha só, o que vês, escreva-o num livro e manda-o às 7 igrejas. Aí você está fazendo uma exegese racional. Fala, peraí, São João escreveu isso aqui e mandou para essas igrejas. Existiam! As igrejas existiam na época, né? Isso aqui não abre margem para especulação, gente. Aí você vai ter... O que você pode fazer é, né, fazer uma pesquisa, estudar sobre o assunto, fazer uma pesquisa histórica e ver o que aconteceu na época, ver se encaixa. E, como eu falei, leia os livros de Joséfo na época, você vai ver que praticamente se encaixa tudo o que está escrito no Apocalipse. Foi tudo o que aconteceu na época. Foi tudo o que aconteceu. Joséfo foi testemunha ocular. Tá? Outros santos também. Né? Eu cito Joséfo aqui, mas posso citar outros santos também. Mas Joséfo fez uma obra espetacular a respeito disso. Né? Você vai ouvir falar, por exemplo, Irineu falando dos Nicolaítas, que era a seita do diácono Nicolau. Você vai falar sobre a sinagoga de Satanás. Você vai falar sobre Antipas. Né? Eu tenho artigos escritos sobre Antipas, que morreu na época de Nero. Foi tudo para aquela época, gente. Aí como você não consegue colocar uma especulação nisso aqui, aí o padre inventa isso aí.
São 7 tempos da igreja. Porque aí quando eu coloco esse tipo de argumento que não existe, eu consigo colocar qualquer coisa dentro do Apocalipse. Qualquer coisa. Eu consigo colocar o Superman aqui, eu consigo colocar o Batman, o Dragon Ball Z. Eu consigo colocar aqui nas 7 igrejas da Ásia. Eu consigo colocar Napoleão Bonaparte aqui, cara. No cavalo branco do Apocalipse 6, eu consigo colocar Napoleão Bonaparte, gente. Você entende que aí vira uma especulação e cada um tenta acertar aquela especulação. Isso não existe nas Escrituras. Isto não existe nas Escrituras. Não existe especulação. Tanto que quando apareceu o Messias, primeiramente todo mundo acolheu. Por quê? Todos conheciam, né, as profecias, as Escrituras, todos conheciam, até os analfabetos. Eles conheciam as Escrituras. Quando eles viram Jesus Cristo fazendo os milagres, eles reconheceram, é o Messias. Ah, mas os fariseus não reconheceram, porque existia outra interpretação. Não existia. Os fariseus, gente, não estavam nem aí. Os fariseus, eles eram políticos. Eles eram políticos. O problema deles era ali a sociedade. Vou falar sociedade, tá? Sociedade com o Império Romano. Eles estavam preocupados com isso. Qualquer Messias que aparecesse na época, eles iriam matar. Eles não iriam aceitar nenhum Messias. O problema deles, dos fariseus, dos saduceus, o problema não era o Messias. Era o pacto com o Império Romano. Só isso, mais nada. Tá? Mas profecia só existe uma, interpretação só existe uma. Tá? E não tem especulação, gente. Quando apareceu o Messias, todos reconheceram que era o Messias. Todos. E Jesus só foi crucificado porque, primeiro, estava no... Não vou falar que era o destino, tá? Mas foi profetizado que ele iria sofrer tudo aquilo. E também a população, né? O povo foi manipulado pelos fariseus. Mas antes da manipulação, eles reconheceram Jesus Cristo como Messias. Gente, não para. Prestem atenção. Eles continuam. Aí vem a 7ª igreja, onde a última e terrível perseguição, como diz o catecismo lá no 675, a igreja aparecerá aí no fim mesmo, desaparecida e morta. Cara, o catecismo não diz isso, gente. Pelo amor de Deus, gente. O catecismo não diz isso. Não diz isso. Deixa eu pegar aqui. Ele falou 7,6. Deixa eu voltar aqui, ver. O catecismo não diz isso. A igreja aparecerá aí no fim mesmo, desaparecida e morta. O anticristo assumirá. Aí vem a 7ª igreja, de novo. Onde a última e terrível perseguição, como diz o catecismo lá no 675, a igreja aparecerá aí no fim mesmo, desaparecida e morta. 675. 675, gente, eu já li isso. 675. A igreja vai aparecer morta. Gente, antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. A perseguição que acompanha a peregrinação dela na terra desvendará o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que há de trazer ao homem uma solução aparente a seus problemas, à custa da apostasia e da verdade. A impostura religiosa suprema é a do anticristo, isto é, a de um pseudo-messianismo em que o homem glorifica a si mesmo em lugar de Deus e de seu Messias. Cara, tá aqui. Onde está escrito que a igreja vai estar morta? Vai parecer morta. ...15 anos de estudo, cara. 15 anos estudando Apocalipse, cara. 15 anos. O catecismo fala, assim, da impostura religiosa do anticristo. Impostura religiosa, eu já expliquei, é uma conduta de pessoas dentro da igreja caindo na apostasia, tá? Fala sobre a perseguição, que sempre... A igreja nunca vai deixar de ser perseguida, só vai ser... Né, essa perseguição só vai ser maior. Fala que vai abalar a fé de muitas pessoas,
Onde fala que a igreja vai estar morta, vai aparecer morta, gente? Onde fala isso? O anticristo assumirá as rédeas momentâneas do mundo e aí o Filho de Deus volta. O anticristo vai ser o dono do mundo, gente. Onde tem isso no Apocalipse, nas Escrituras? Onde tem... Meu Deus do céu. Vamos continuar a última parte aí, depois eu faço o resto dos comentários aí. Meu Deus do céu, gente. Então, deixa eu ver se eu entendi. Tem o nosso tempo, que é o tempo das revoluções. Sim. Virá um novo tempo, que é o tempo de um avivamento cristão e de uma paz relativa. E aí vem o tempo propriamente da grande tribulação. Aí a gente entende aquilo que Jesus falou no Evangelho. Quando virdes guerras, rumores de guerras, epidemias, que é o que a gente está vendo na nossa época, saber que isso é o início das dores. Sim. Não é ainda a grande tribulação, isso, mas é o início das dores. Tá usando já o coronavírus? Já tá usando o Covid-19 aí, gente? Pelo amor de Deus. Alguém acha mesmo que o coronavírus, tá? Teve um impacto maior do que a peste negra? E aí ele vai citar o famoso Mateus 24, gente. Ele vai citar o famoso Mateus 24, onde fala lá em Mateus 24 aqui, cadê? Aí vai falar assim, deixa eu pegar aqui, né? Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, tudo isso será apenas o início das dores, né? Ele vai falar sobre, por exemplo, aqui em São Lucas vai falar sobre fenômeno no céu, vai falar sobre luzes, vai falar sobre todas as coisas, sobre guerras. Padre, o texto fala sobre a destruição do Templo de Jerusalém. Está aqui. Ao sair do templo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e fizeram-no apreciar as construções. Né? E aí ele diz assim, né? Em verdade vos declaro, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será destruído. E aí ele vai falar ainda assim, ó. Quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação, profetizada pelo profeta Daniel, leitor que entenda bem, então os habitantes da Judéia fujam para as montanhas. E vai falar lá em São Lucas, quando virdes Jerusalém sitiada por exércitos, e termina aqui no versículo 34, em verdade vos declaro, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. O que você está falando? Que grande tribulação que vai acontecer quando aparecer o tal do anticristo, meu? Olha, vou te falar, meu. Me embrulhou o estômago agora. Sério. É que eu já almocei faz um tempo aí, cara. Eu almoço 10 horas, tá? Pra quem não sabe, eu almoço cedo. Senão eu ia vomitar aqui agora, gente. Sério mesmo. Isso aqui é apocalipse protestante, gente. Isso é apocalipse protestante. Vamos terminar agora. Presta atenção aí. No finalzinho. Então, a gente poderia ver assim. Vamos falar em outras palavras. Nós estamos, Padre, passando por um momento, sim, de dor no mundo. Mas nós esperamos um novo Pentecostes, que vai ser um avivamento estupendo da igreja e que vai ser a grande chance de conversão que Deus vai dar ao mundo inteiro. Então, nós não estamos aqui falando de más notícias, não. Nós estamos aqui falando de um novo Pentecostes, que vai colocar a igreja para cima e que eu acredito vai trazer de volta a unidade plena dos cristãos. Cara, que novo Pentecostes, cara. E a unidade dos cristãos. Está falando da unidade, sabe o que está falando aí?
A união do catolicismo com o protestantismo. Que novo Pentecostes, gente, pelo amor de Deus. E olha a contradição, porque no vídeo anterior, né, o padre está falando sobre destruição, que vai vir o anticristo para vir o Messias, e o outro está falando aqui já de um novo Pentecoste, conversão. Não se entenderam ali, entendeu? Veja, o apocalipse especulativo é isso. O apocalipse protestante é isso. Né? É uma contradição atrás da outra. Um fala que vai ser um momento em que a igreja vai estar morta, o outro fala que é o novo Pentecostes. Puta, que lá merda, gente. Pelo amor de Deus. Isso aqui é apocalipse protestante. Eu não... Gente, isso aqui eu só tirei alguns trechos ali do vídeo. Não dá pra... Realmente... Não dá para refutar todo o vídeo, porque eu iria passar 2 dias aqui refutando o vídeo de 1h40, acho que foi essa live aí, tá? Mas olha, o pouco que deu já me embrulhou o estômago. Isso aqui é apocalipse protestante, gente. Um padre pregando isso. Cara, é o que eu te falei, não é questão de pregar o apocalipse futurístico, acreditar nisso. A questão são os aspectos protestantes. O cara cita igreja primitiva. Que igreja primitiva, cara? Pelo amor de Deus, igreja católica. Igreja católica. O cara fala de um novo avivamento na igreja, de um novo Pentecoste, a união dos cristãos. Quem fala isso são aqueles relativistas, cara, que quer relativizar também a fé protestante. Aí eu não vou entrar nessa questão dos tradicionalistas, dos modernistas, da RCC. Eu não vou entrar nessa questão aí, não. Sabe? Mas que novo Pentecostes? Você viu onde chegou? Onde chegou? Você viu como eu falo que o apocalipse protestante é uma desgraça? Presta atenção onde começou, né? A pregação aí, como terminou. Começou com a especulação de algo que nem existe. Termina aí praticamente o padre dizendo da união entre os cristãos. Que união? Tem que ter conversão. Ainda bem, eu nem sei se ele citou alguma coisa da comunidade judaica. Cara. Eu nem fui atrás disso, sinceramente. Porque só faltou falar também que a gente tem que voltar, que o catolicismo vai ter que voltar para o judaísmo. Eu sinceramente estava esperando isso, cara. Tá? Ah, minha gente, tá difícil, cara. Tá difícil. Tem hora que... Olha, eu vou falar a verdade pra você, eu não fiz vídeo nenhum praticamente semana passada, porque eu assisti o vídeo desse padre aqui, desculpa, olha... Deu vontade de não fazer mais nada, sério, mais nada, cara. Mais nada, velho. 15 anos estudando, 15 anos aqui, ó, refutando o protestante, refutando as mentiras do apocalipse protestante, defendendo o Santo Padre, defendendo São João Paulo II, defendendo o Cardeal Ratzinger, defendendo, né, que eu falo Cardeal Ratzinger, gente, eu não estou desmerecendo, é que eu gosto mesmo, né, do nome dele, o Ratzinger, mas é o nosso Santo Padre emérito, Papa Bento XVI, defendendo aqui com unhas e dentes, tá? Defendendo a igreja, dos que chamam a igreja de prostituta da Babilônia, sabe? Empenhar para estudar tanto, acabar com todas essas mentiras, sabe? Quantos canais aí que nem existem mais aí que eu derrubei, cara. O canal do Jairo de Carvalho eu derrubei, cara. Eu derrubei. Quem é Jairo de Carvalho hoje? Outros aí no Orkut que pregavam apocalipse futurístico aí, que o papo era besta e tal, e hoje você nem escuta mais falar no nome dessas pessoas, para ver um padre, cara, pegar uma teoria, uma linha de pensamento, um raciocínio que provém sim da igreja adventista. Não interessa se um santo, uma hora ou outra falou algo sobre isso. A linha de raciocínio adventista, 7 tempos da igreja, sabe? Difícil, cara, difícil. Realmente tá difícil, cara. O cara pegou o catecismo, velho. Adulterou o catecismo, padre. Fala de igreja morta. A igreja vai parecer morta. O catecismo não fala isso. Meu Deus, o seu catecismo não fala isso, meu.
Paz e bem a todos aí, a gente. Se inscreva no canal. Depois, te juro, cara. Depois que eu vi o vídeo desse padre Wander de Jesus e do padre Francisco Amaral, eu vi a live, meu. Cara, deu vontade de pegar. Mais uma vez, deu vontade de pegar e parar com tudo, véio. Sério. Deu vontade de parar com tudo. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.